Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Participa o Roberto Mohamed como comentarista. A gente recebe como convidado o narrador esportivo, o jornalista Rogério Assis. É um prazer ter você aqui de novo, Rogério. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Um abraço para você, Roberto, um grande abraço para o amigo espectador. Vamos para mais um programa e um prazer voltar a participar com vocês aqui. O curioso é que cada vez que a gente faz o programa com gente do nível do Rogério, né, a gente começa a virar gente grande, né? Mesmo sendo um programa regional, a gente começa a ganhar um outro patamar de qualidade. Rogério, vamos começar por aquilo que você tem, inclusive, na Bandeirantes falado. Todo mundo hoje, na parte de esportes da Bandeirantes, tem enfrentado essa questão do escândalo da fraude das apostas. As pessoas talvez não tenham se dado conta, e eu vi uma observação muito importante do Zaidan, que a gente é fã declarado, e eu sei que você também porque é impossível não ser fã do Zaidan. O Zaidan tem colocado o perigo do que ainda vem, e o quanto isso pode afetar o futebol brasileiro de uma maneira gigante. Inclusive, já se nota o medo da CBF de uma paralisação judicial dos campeonatos brasileiros da Série A e da Série B. Esses sites de aposta, que são todos localizados no exterior, eles são os maiores patrocinadores hoje dos times de futebol, dos próprios grandes clubes brasileiros. Se a medida tomada for a de investigação maciça e de dissecar o que está acontecendo, a gente corre o risco de ter uma proibição até da justiça desses sites operarem e aí, consequentemente, uma crise instalada nos clubes que são patrocinados por eles. Você também visualiza que a gente pode estar diante de um possível caos no futebol brasileiro até o final do ano, com os desdobramentos que ainda podem vir? Roberto, eu acho que a gente vai descobrir muito mais coisa a partir do que já tem sido descoberto, o que já foi descoberto. Eu vislumbro a gente já parando o Campeonato Brasileiro, que eu acho que vão chegar a jogos desse ano. A gente só viu até agora casos em que envolvidos participassem de jogos do ano passado. Mas me parece muito claro, muito nítido, muito evidente que o que foi descoberto lá atrás vai desencadear um efeito cascata muito grande. A gente já teve 5, 6 rodadas de Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Eu não imagino que numa quantidade tão grande de jogos, nessas duas, estou citando as duas principais divisões dos nossos campeonatos. Não estou nem me referindo a estaduais, que terminaram agora há um mês e pouco. Eu acho inimaginável a gente não pensar na possibilidade de problemas também em 4, 5, 6 rodadas de campeonatos nacionais, fora os nossos estaduais deste ano. As coisas começam a aparecer e aí você toca num ponto que é interessante. Comercialmente, essas casas de apostas, elas são os principais patrocinadores dos clubes e das próprias empresas que vendem, ou de uma empresa só, me parece, que vende as placas de publicidade nos estádios, aquelas placas estáticas. Hoje você assiste um jogo de futebol pela televisão, você observa que tem a placa de uma casa de apostas atrás desse gol, tem uma no meio-campo, no escanteio, na linha de fundo, tem uma mais para o meio-campo, tem uma lá atrás, ou seja, e não é a mesma, às vezes são várias, são concorrentes. Então, eles gastam um dinheiro e eles colocam nos clubes de futebol e na CBF uma grana que eles não viram até agora. Tirando um pouco essa parte, eu também sou a favor de que eles paguem alguma coisa para nós aqui, os impostos que eles paguem a nós, né? Porque eles ganham um bom dinheiro aqui. Eu vislumbro, e falo isso com tristeza, porque eu não queria que a gente vá já ver os nossos campeonatos, os nacionais, sendo paralisados. Eu acho que isso vai acontecer rapidamente. Nesse ritmo, nessa toada das investigações, é inimaginável para mim não se achar algo tão imediatamente. E aí tem aqueles clubes, os clubes que estão, por exemplo, embaixo da tabela, eles vão querer parar o campeonato, porque eles correm riscos. Tá bom, são 30 e lá vai quantas rodadas, estamos na 5ª ou 6ª. Mas quanto mais cedo parar, melhor para eles, né? Os que estão acima podem não querer parar o campeonato. Então esse escândalo, ele vai mexer com a estrutura do futebol brasileiro.
e vai mexer do começo até o fim. Do pequenininho até o gigantesco patrocinador, até a emissora de TV que é detentora, até os canais, as emissoras de rádio. Eu vislumbro o campeonato parando já já. Gostaria de estar errado, e quero estar errado, mas eu não vejo outra saída, não. E pode haver o surgimento de nomes de maior expressão do que os que surgiram até agora. Porque a gente lembra que na década de 80, no final da década de 80, o artilheiro da Copa de 82, Paulo Rossi, foi afastado do futebol por conta desse tipo de escândalo na Itália. Cumpriu um ano de suspensão, né? Fora. 2 anos. Dois, perdão. Voltou para jogar a Copa, né? Na Itália. Paulo, o fio da meada a gente já viu, ele já começou a ser puxado. Eu gostaria de me enganar, mas eu acho que a gente vai ver o campeonato parando já já. Tem uma coisa que chama atenção, Rogério, porque o jogo é proibido no Brasil. A gente tem apenas aquelas loterias da Caixa Econômica Federal e tem o jogo do bicho que é ilegal, mas nem tanto, mas o jogo é proibido no Brasil. Até o Cartola Express já virou site de apostas, porque ele agora dá prêmio em dinheiro. O Cartola seria, na minha opinião, o único site que é quase um site de apostas, mas nacional. Esse é fácil de fiscalizar. Mas você vê que ele não abre essa possibilidade de apostar em tudo. O que me causa espanto é que esses sites, quando você olha tudo que você pode apostar, fica meio que óbvio que é feito para manipulação. Porque veja bem, uma coisa é você... É fácil manipular, né? Você apostar no resultado. Quando você aposta no resultado, você muitas vezes tem que provocar um comportamento tão absurdo do time que foi comprado, e você tem que comprar o time todo. Você compra 1 ou 2 jogadores, mas os outros vão ficar desconfiados. Então você tem que fazer sempre uma compra maciça. Quando você vai só no resultado e comprou o resultado, às vezes fica muito exposto. Todo mundo vai falar, não é possível que o goleiro não foi na bola, não é possível que o atacante provoque a sua própria expulsão. Vamos lembrar de uma coisa escandalosa que aconteceu em 1977, quando o Rui Rei provocou aquela expulsão totalmente desnecessária numa final do Campeonato Paulista entre a Ponte Preta e o Corinthians. Todo mundo fala disso. E o que é pior, meses depois foi contratado pelo próprio Corinthians. Então aquilo ficou... uma mancha na história do levantou-se uma Campeonato Paulista. Gigante, né? Mas fica uma necessidade de você fazer a coisa de forma escandalosa. Mas quando você permite que eu aposte em cartão amarelo no primeiro tempo, cartão amarelo no segundo tempo, cartão vermelho no primeiro tempo, no segundo, escanteios, fica meio claro que aquilo é para manipular. São valores menores, mas é manipulação. Tanto que parece que existe a possibilidade de que o governo baixe uma medida provisória proibindo essas divisões. O problema é... Essa modalidade de apostas. Você só pode apostar no resultado. Okay. O problema todo os sites estão no exterior. Como é que faz? Mas também já houve, na primeira década desse século, um escândalo de manipulação de resultados no Brasil. Lembra? Com aquele juiz Edilson. É o Edilson Pereira de Carvalho. Mas aí, Paulo, foi a compra direta do árbitro, né? Pelo resultado. Teoricamente, o que é mais fácil. E ainda aconteceu um caso curioso, que ele veio na Vila Belmiro para produzir um resultado favorável ao Corinthians contra o Santos. Ele disse que não conseguiu produzir o resultado. O Santos ganhou de 3-0 o jogo, lembra disso? Depois, mesmo assim, esse jogo foi cancelado, né? Porque ele entrou nesse pacote todo aí. Agora, Roberto e Paulo, essa opção de se proibir várias dessas opções ou modalidades, eu acho que é o primeiro caminho. Porque uma coisa é como na pré-histórica loteria esportiva, coluna 1 do meio ou coluna 2. Você faz um xizinho. Ok, apostar no placar do jogo? Ok, tá bom, vai. O Santos vai jogar, um exemplo, com o Bahia, eu ponho 1-0. Ok, Santos, enfim, tal. Apostar no placar e apostar no vencedor ou no empate, o famoso coluna 1 do meio ou coluna 2, me parece, a princípio, algo que a gente não possa ver sendo manipulado. A não ser, por exemplo, no caso que aconteceu nessa questão do Edilson, que ele vendia resultados, ele entregava resultados, né? Você, teoricamente, sabia quem ia ganhar o jogo, quem ia perder o jogo.
Agora, quando você começa a oferecer essas opções de cartões, de escanteios pelo lado esquerdo, do lado direito, eu acho que a gente vai, se a coisa continuar assim, a gente vai ver ela degringolar a determinado ponto em que você escanteia do lado direito com um canhoto batendo, sabe? Arremesso lateral, em que o jogador coloca na grande área ou bate para trás. O que precisa ser feito, e essa descoberta agora vai fazer, das duas uma, ou isso acaba de vez, isso mina de vez, ou a gente vai ter uma fiscalização maior em que só os sérios permanecem. O afastamento do zagueiro Eduardo Bauerman pelo Santos, do atleta Alô Mônaco pelo Bragantino, esse exemplo assim de afastamento de atletas, você acha que pode eliminar essa prática? Eu acho que ela já eliminou. A partir do momento em que isso se tornou público e as punições se tornaram públicas, a gente pode não... Eu imagino que nenhum jogador possa ter, de novo, tentado fazer alguma coisa se ele já fez ou fizesse pela primeira vez. Estou falando com a minha cabeça, né? Espera um pouquinho, se está todo mundo descobrindo, por que não vamos descobrir? Então, eu não vou fazer mais. Até quem provoca, até quem procura para fazer. Penso eu. Essas punições, a princípio, eu sou favorável, por exemplo, a banimento. Eu acho que, nesse caso, o envolvido, quem comprou e quem vendeu, tem que haver a punição, evidentemente, judicial a quem comprou, e, no caso do esportivo, o banimento do jogador. Não joga mais. Além, é claro, de todas as questões que ele vai responder judicialmente, né? As penalizações que ele vai responder na justiça comum. Mas, para mim, a justiça desportiva, primeiro é essa. Olha, Bauerman, comprovadamente você vendeu-se, banimento do futebol. Você tem que cortar o mal pela raiz. Se você não fizer algo radical, que para mim não é tão radical assim, é no mínimo exemplar, você vai estimular isso a continuar sendo feito com aquele famoso, não, passa a mão na cabeça, ele volta daqui a um ano, volta. Não tem volta. É definitivamente para servir de exemplo e para punir com rigor. Aquela história da penalidade didática, porque ela, além de punir o atleta, mostra para os outros, se fizer igual vai acontecer com você. Sim. Agora, a gente fica preocupado porque, por exemplo, quando a gente fala dos dois maiores times do Brasil, em relação ao Palmeiras, eu não vejo a menor possibilidade da gente ter envolvimento de algum atleta do Palmeiras, até pela forma como o Palmeiras hoje é administrado e pelo técnico que ele tem. Mas, por exemplo, eu não sei por que eu não tenho a mesma confiança no Flamengo, Inclusive, que é também patrocinado por uma dessas casas de apostas. Há uma denúncia de que há atleta do Flamengo envolvido. Eu acho que é aí o start que você colocou. Quando atingir um dos grandes times, daqueles que estão na cabeça no futebol brasileiro, atingiu o Santos, mas o Santos está numa fase em que ele está num pelotão intermediário. Mas quando pegar os primeiros, eu acho que aí o futebol explode. Na minha opinião, quando você fala a possibilidade de a gente ter o campeonato paralisado, não é só de necessariamente ser um jogo neste campeonato. O que eu também acho óbvio, porque a fome dos caras é muito grande. Está na cara que aconteceu alguma coisa. Agora, a hora que pegar um dos grandes, aí você acaba com a festa. É a questão, Roberto, do exemplo ser um exemplo gigante. Olha, por exemplo, um jogador de determinado time pegou, é um time pequeno, ok, tem que haver punição e vai haver a punição. Mas o que você cita é realmente uma questão que vai chamar a atenção. Um jogador de um clube grande, ou mais jogadores de um clube grande, pegos nesse campeonato brasileiro, pegos agora. O Campeonato Brasileiro está fresquinho, são 5, 6 rodadas. Em pegando agora, vai haver aquela questão de outros clubes que também... Espera um pouquinho, mas nesse jogo aqui, eu estava envolvido e eu fui prejudicado. O time B, por exemplo, que se envolveu na questão, ou que estaria enfrentando esse time, desse jogador que se vendeu, ou desses jogadores, enfim. Isso vai gerar uma bola de neve e um problema sem proporções. Como é que você continua o campeonato? E que vai ganhar uma dimensão política, porque vai ter a CPI. Vai. Aí já entra toda aquela questão, né, de gente querendo aparecer mais do que pode aparecer, ou do que consegue aparecer. Tem a questão do palanque político, né, que não é um assunto nosso aqui, eu nem vou me aprofundar muito nisso. Mas vai gerar uma bola de neve muito grande. O que você espera dessa CPI? Eu acho que ela vai ser muito parecida com aquela famosa que o Beto Mansur era o relator, e que foi o Eurico Miranda foi o personagem principal dela. Isso foi há 30 anos atrás.
Eu acho que essa CPI vai seguir o caminho daquela. Ou seja, não vai mudar nada no futebol brasileiro, mas vai fazer com que a gente tenha mais certeza daquilo que já acha que acontece. Essa é a exposição. Mas mudar alguma coisa no futebol brasileiro, não muda. Até no próximo bloco, eu queria ouvir... Eu li uma matéria em que o cara fala do futebol europeu que é milionário. O cara faz uma afirmação e mostra por números, o futebol não é lucrativo em nenhum lugar do mundo. O futebol em si. É em volta dele que está o dinheiro que roda. Então tem alguma coisa errada na estrutura. Tem alguma coisa errada em jogadores valendo 1 bilhão de euros, quando, na verdade, se o futebol não dá lucro, como é que pode o jogador valer tanto e os salários serem tão altos? Ele não dá para alguns, né? Tudo que está em volta. Essa é a questão. É mais ou menos aquela, só para fechar, Paulo, rapidinho, aquela questão assim, mas o fulano ganha 1 milhão por mês, a culpa não é dele, a culpa é de quem paga. O clube paga, ele não foi lá, eu quero 1 milhão, ou eu jogo por 1 milhão, ou eu não. Não. Aí o clube está endividado, está com problema. Gente, a culpa não é do jogador. Se alguém paga, vale, né? Depois do intervalo, a gente conversa sobre esses valores envolvidos no negócio futebol. Voltando com a Opinião Litoral, nesta sexta-feira a gente discute principalmente o esporte, o futebol, porque o nosso convidado é o narrador Rogério Assis, o Canhão. Um canhão. Ô Rogério, a gente estava falando dessa questão de dinheiro no futebol e eu acho importante a gente entrar nisso. Eu não sei se você acompanhou depois ou viu a entrevista da presidente do Palmeiras no Bial. Foi muito interessante ouvir algumas coisas, porque o Bial jogou uma pergunta direta a ela, se ela se via como uma mecenas, não como uma executiva. Porque fica muito fácil vender a imagem de, olha, a gestão do Palmeiras. Gestão coisa nenhuma. Ela está fazendo o que, inclusive, é uma sequência que aconteceu no Palmeiras e que já aconteceu em todo o grande clube brasileiro, do presidente botar dinheiro porque é fanático, porque quer fazer, e a gente sempre descobre que não era tão fanático assim, não era tanto amor assim. Mas ela acabou não tendo como fugir da resposta. Porque o Palmeiras não dá lucro suficiente para se bancar. Então ela acabou assumindo que é lógico que o amor dela e do marido pelo Palmeiras conta mais. Por exemplo, ela não deu, se contou a história talvez errada para algumas pessoas, ela não deu um avião para o Palmeiras, mas ela falou que é muito mais barato, eu compro um avião ao invés de ficar pagando o frete e o Palmeiras paga a despesa do avião e vai poder usar. Então ela pode, lógico, ela está dando para o clube o uso do avião, mas o clube é que vai pagar as despesas do avião. Como ela poderia alugar para qualquer outra, para outro clube, para alguém. Ela talvez abra mão do lucro, mas a despesa ela comprou um avião e não vai gastar dinheiro com ele, o Palmeiras vai sustentar. O que está correto, e ela fez mas é óbvio que existe uma questão de mecenato aí, de fanatismo pelo clube, de amor pelo clube, porque ela está botando dinheiro. Não tem como sustentar a estrutura do Palmeiras com a receita do Palmeiras. Mesmo a publicitária, e mesmo estando onde está. O que leva a um outro ponto, que ela foi a única dirigente que teve coragem de enfrentar, e os covardes todos não enfrentaram, dos outros clubes, a arrogância da direção do Flamengo. De achar que o Flamengo é o Real Madrid brasileiro e que aqui é o Campeonato Espanhol. E que o Palmeiras seria o Barcelona, ou seja, só tem 2 times no Brasil. E ela, com toda razão, disse não. No Brasil não é assim, eu posso ter Palmeiras e Flamengo com super equipes e o Atlético Mineiro ser campeão. O São Paulo ser campeão, o Grêmio ser campeão. Isso acontece no futebol brasileiro. Nós não somos como o futebol europeu, que só tem 1 ou 2, que você tem 2 clubes que controlam tudo. Mas essa história de mecenato no futebol, e que eu acaba corroborando aquilo que eu falei no final do primeiro bloco, dessa afirmação de um jornalista europeu de que que o futebol não dá lucro, apenas as operações em volta dos clubes de futebol é que dão lucro e compensam o prejuízo operacional. A gente cansa de ver empresas que operam a vida inteira assim. Todas as empresas de tecnologia operam assim. É o que acontece em volta que gera dinheiro, não é ela.
Mas isso não é um perigo, porque faz com que o tempo todo o futebol sirva para lavar dinheiro, atrair bandidagem, atrair crime organizado e chegar uma hora... Vai chegar uma hora que não tem mais como retorno, ou você acha que a gente já chegou nessa fase e que se não fizer nada, o futebol brasileiro, como o futebol mundial, vai servir só para lavar dinheiro? Bom, Roberto, aí tem duas questões. Primeiro, eu não imagino que a Leila estivesse lavando dinheiro no Palmeiras. Eu imagino, óbvio que não estou defendendo, não estou atacando, nem você fez isso. Não. O que o Palmeiras faz hoje é algo que 99% ou 100% dos outros clubes queriam ter. Eu acho que muito clube queria ter uma Leila, né? Para, não digo bancar. É óbvio que ela tem o principal patrocinador, que é a empresa dela. Ela tira retorno, é óbvio que ela tem retorno daquele estampado na camisa, nas placas, enfim, onde ela possa. Os dois aí ganham. Para mim é uma via de mão dupla, em que o Palmeiras tira esse proveito, ela também, através da empresa dela. A questão do fanatismo é algo interessante, mas ela me parece, até agora, saber medir exatamente como é isso. O caso do avião é um caso que a gente pode observar como esse. Ela comprou um avião para a empresa dela. É aquilo que você falou, o Palmeiras vai pagar alguma coisa para usar o avião. Agora, mesmo que ela quisesse, olha, eu comprei, é para mim, vai usar, eu dou o avião para usar, eu pago tudo, pago toda a operacionalidade, pago a gasolina do avião, pago tudo. É um lado pessoal, é uma questão que ela tem que administrar com a empresa dela, com o marido dela. O que a gente consegue observar em outros clubes, vou citar para você, por exemplo, o Atlético Mineiro, que também, eu acho que até mais do que o Palmeiras, tem um mecenas. O Atlético tem um mecenas, me parece, um grupo de mecenas que administra o clube e que vai inaugurar já uma arena, um estádio, que já dizem é impagável. E parece realmente ser impagável, né? Essa nova arena, ou essa arena feita pelo Atlético Mineiro. O dirigente de futebol brasileiro, aqui, lamentavelmente, isso não é uma exceção, é regra, ele entra no clube de futebol, obviamente, primeiro porque torcia, porque gosta, mas me parece que depois que ele consegue e ele sente aquele gosto, ele fica viciado e não quer sair mais. Então, não existe essa questão, é por amor. Não é só por amor. O envolvimento do nosso dirigente, devem existir exceções, espero que sim, é lamentavelmente levado por outro lado. Tem a questão financeira, tem a questão do ego, tem a questão da vaidade que está atrelada à questão do ego e, lamentavelmente, tem a desonestidade também. Tem uma coisa que a gente deveria ver no futebol brasileiro, e faz tempo, que lamentavelmente não vai acontecer, que é a responsabilização fiscal. Eu, presidente da minha votuporanguense, eu tenho que responder pelo clube. Mas se eu fizer alguma coisa que vá atrapalhar ou vai financeiramente prejudicar o clube, eu vou responder. Eu responderei. Então, se eu amanhã cometer qualquer tipo de erro, eu vou me responsabilizar com um bem meu, com a minha casa, com o meu carro, com qualquer coisa. Hoje, o dirigente brasileiro, o que ele faz? Ele deixa a dívida para o próximo. Ela vai sendo varrida para debaixo do tapete e fica lá. E é eterna. Só que chega uma hora que a corda arrebenta. Alguém vai ter que pagar alguma dívida. A gente vê muito caso de jogador de futebol, que ele vai embora do clube, 5 anos depois ele ganhou uma ação milionária. E o presidente que fez aquilo lá atrás, de mandar o jogador embora ou não acertar como tinha que acertar, já nem mais lá está. Então, essa relação do dirigente com o clube, ela ainda no Brasil é muito obscura por esse lado. Eu vejo ainda, Roberto e Paulo, pelo lado saudável, uma aparição como a da Leila. Eu estou citando a Leila porque até agora eu não vi nada. É óbvio que eu posso mudar de opinião se aparecer alguma coisa errada e negativa em relação ao que ela faz, Paulo. Mas eu até agora acho que a gente deveria torcer para que mais Leilas aparecessem nos clubes de futebol. Adotar a Leila como modelo e não o Carlos Miguel Aidar, que foi gravado dizendo que quando vende, vende mais barato para ficar com uma parte, quando compra, compra mais caro para ficar com uma parte. Né? Do Carlos Miguel Aidar do São Paulo. O caso da Patrícia, eu não lembro o nome todo dela, Patrícia Amorim no Flamengo. Eu acho que mais mulheres na direção do clube ajudaria, como eu acho que foi discutido aqui ontem no programa, você jogou a bola para a Renata, sobre essa questão da representação das mulheres, representação política
E em toda a sociedade. A Leila, eu acho que foi a principal qualidade dela, e eu acho mesmo que é mecenato, não é qualquer possibilidade em contrário, mas foi a coragem que ela demonstrou. Quando ela enfrenta o presidente do Flamengo, na questão da Liga, ela faz o que nenhum dirigente teve coragem de fazer, e o que é pior, nenhum dirigente se manifestou publicamente apoiando a Leila. Muito pelo contrário. Ela teve uma coragem absurda de encará-lo. Ela falou nominalmente, o Brasil não é a Espanha, você quer ir jogar na Espanha? Então leva o Flamengo para jogar lá, mas aqui não. Quer dizer, ela teve a coragem de fazer aquilo que os homens não têm no futebol brasileiro. Mas a gente vê, eu acho que o caso mais emblemático, Rogério, nos últimos tempos no Brasil foi o do Cruzeiro. O Cruzeiro foi sendo destruído ao longo de uma década por um dirigente desse do tipo de eu sou abnegado nada, Perrella. nem imaginava o Perrella, um bandido na presidência de um clube tradicional, um clube que um dia ousou ser e foi o maior adversário do Santos na década de 60. Todo mundo fala da academia, tal, mas na verdade o grande rival do Santos nos anos 60 com Pelé era o Cruzeiro. Ninguém esquece aquela goleada aqui na Taça Brasil. Mas como é que a gente pode conceber que ninguém fez absolutamente nada enquanto o cara estava destruindo o clube? Por pouco, o Cruzeiro não foi para a Série C. Quer dizer, um dos clubes mais tradicionais da história do futebol brasileiro. Então, o perigo desse tipo de gente habitando o futebol vem da impunidade, é o que você falou. O que aconteceu com o Eurico Miranda enquanto ele estava vivo? Esse homem, na minha opinião, foi o grande responsável por todos os problemas de saúde que o Roberto Dinamite teve. Ele perseguiu o Roberto Dinamite enquanto ele esteve na presidência. Foi incompetente em algumas coisas, o Roberto foi, mas esse homem foi um câncer em relação à gestão do Roberto Dinamite, torcendo contra, jogando decisivamente contra ele. Esses caras abnegados, é o que você falou, eles fazem mal. Porque não existe essa história de ninguém vai... o abnegado sempre fala isso. Não tem 100% de amor. Ninguém vai cuidar do clube como eu cuido. Não existe. Sempre tem um interesse agregado a isso. Pode ser financeiro, pode ser desonestidade, pode ser malandragem, pode ser tirar proveito disso politicamente, pode ser status, mas a Leila, é óbvio, gente, espera um pouquinho, tem o amor, eu entendo o que você quer dizer, a questão de mecenas, eu concordo com você em parte. Mas ela também tira proveito, porque ela faz o anúncio das empresas dela, ou da empresa principal dela, e ela tem retorno com isso. Isso é muito óbvio. Ela não ia querer patrocinar a Votuporanguense na Série A3, não tem retorno. Ela quer o Palmeiras, que é o time do coração dela. E se ela conseguiu chegar, e você falou uma coisa assim, ela conseguiu chegar a presidente do clube com uma briga intensa lá dentro para que não quisessem deixá-la ser candidata. Tem que entrar no conselho. Ok, ela entrou no conselho. Sempre arrumavam um obstáculo. Só que chegou uma hora que, gente, não dá para inventar mais obstáculo para ela. Olha, está tudo legal, ela tem aqui tudo que a gente possa colocar como legal para que ela seja candidata. Passando pela urna, ganhando, ela tem que ser eleita presidente. E foi o que aconteceu. E ela, peitando o Flamengo, como você disse, Roberto, ela abriu essa possibilidade para outros clubes. Mas esses outros clubes têm os dirigentes no modelo antigo, no modelo Eurico Miranda, não na coragem, porque o Eurico era bocudo, era corajoso para peitar todo mundo. O modelo do Eurico que eu digo é assim, vamos ficar quietinho no nosso canto, a briga é deles, vamos ficar aqui esperando o que vai acontecer. Eu lavo as mãos, eu não vou ficar de mal nem com um nem com o outro. É o famoso ficar em cima do muro. Agora, pegando o exemplo da Leila, que se assumiu como uma das principais dirigentes do futebol brasileiro, houve casos anteriores, Patrícia Amorim, Marlene Matheus, mas talvez a Leila seja a mulher ocupando o espaço mais importante na história da direção do futebol brasileiro. Na área da narração, do comentário, há uma invasão feminina também, né? Muito acentuada nesse ano de 2023. Ela veio de mansinho nos últimos anos e explodiu nesse ano de 2023. Como é que você vê essa participação? Essa concorrência? Eu vejo com bons olhos, porque eu sempre imaginei, e isso é uma coisa que eu carrego, eu tenho 50, vou fazer 56 daqui a alguns dias, eu tenho 55 anos, e eu sempre briguei, pelo menos durante boa parte da minha vida profissional, para ver mulheres trabalhando na área do jornalismo esportivo. Eu acho muito saudável isso.
O que mudou um pouco o foco, e isso é que me deixa chateado, é a questão do engajamento. Eu sempre observei assim, tem qualidade, independente de cor de pele, de sexo, de opção sexual, tem que fazer. Se a mulher é boa para narrar futebol, vamos colocar para narrar futebol. Se a mulher consegue comentar futebol e com embasamento e consegue convencer, vamos colocar a mulher para comentar futebol. Vamos colocar ela para narrar futebol. Eu gosto disso. O que eu vejo, e é aí que eu digo, o jogar para a galera é que não me agrada. O que não me agrada é, não, mas põe para a gente, sabe, isso aqui cria engajamento, a gente consegue... Não, calma. Independente se é mulher ou homem, se tem a pele mais escura ou mais clarinha, primeiro vamos pensar na qualidade e no potencial. É isso. Então, muito que eu vejo e ouço hoje, ainda não me é o agradável no meu perfil para... Gente, eu não sou gênio no que eu faço, eu sou mais um, tá? Mas dentro dos meus padrões, do meu critério disso, e a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais rigoroso ainda, né? Você vai começando a ficar mais criterioso com as coisas, com tudo na vida, com tudo na vida. Eu já era, então eu estou ficando mais. Então os meus critérios de escolha, eles jamais passariam por opção sexual, ou por mulher ou homem, ou pela cor da pele. Eu contrataria, se fosse gestor de uma empresa, pela capacidade. A gente volta depois do intervalo com outros temas interessantes ligados principalmente ao futebol. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco. O Rogério Assis, narrador esportivo, é o convidado, o Roberto Mohamed é o comentarista. Rogério, tem uma coisa que eu também queria colocar aqui na mesa para a gente conversar, porque eu acho muito importante, porque diz respeito diretamente ao Santos, um jogador que ele criou. Quando a gente olha para Messi, Cristiano Ronaldo, a gente vê a questão de que eles hoje, provavelmente o Messi vai para a Arábia também, vai jogar no time que é o maior adversário do time do Cristiano, os dois vão ganhar salários bilionários, mas eles já deixaram um legado. Aliás, o Tite é o plano C desse time, porque o Ramon Dias foi embora. Mas vão deixar um legado para tudo que eles representaram no futebol. O Mbappé, por exemplo, hoje no Paris Saint-Germain, é um jogador que faz parte de um projeto de Estado, porque não se vislumbra a possibilidade dele ser vendido, embora ele enfrente também alguns problemas com a torcida e tal. Mas o Mbappé implica necessariamente no grande nome da seleção francesa, então existe todo um planejamento que envolve o Paris Saint-Germain e o comando do futebol francês, de preservá-lo na França para prepará-lo para a próxima Copa do Mundo, para ele ser o grande líder da seleção. Uma coisa é ser o grande craque, outra coisa é ser o grande líder. Mas no nosso futebol, o nosso maior jogador parece que fez uma opção feita pelo pai dele, de ser bilionário, sem se preocupar com deixar legado. E a gente vê o nosso maior jogador colocado na prateleira de venda do Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain dizer, não quero um centavo, paga o salário dele e leva. E nenhum time europeu aparece para levar. Não é muito triste ver esse final de carreira do Neymar, em que a gente olha para trás e vê que financeiramente ele foi um sucesso, inquestionável, mas que o legado que ele deixa é muito pequeno em relação ao potencial que ele poderia ter deixado durante todo esse tempo. Não é triste ver um jogador como ele, o maior jogador brasileiro dos últimos 10, 15 anos, 20 anos, colocado numa prateleira, se pagar o salário leva e ninguém aparece para levar? Tem uma questão que vai além da questão profissional nisso, que é a questão pessoal. É da opção em não pensar em deixar um legado, em imaginar o seguinte, eu não tenho que ser exemplo para alguém, né? Talvez fosse exemplo, e com certeza jogando futebol. Talvez muitos meninos imaginassem, né, ou tentassem fazer o que o Neymar conseguiu fazer e ainda faz, né, com um pouco de limitação dentro de campo. Mas isso é dom, ele já nasceu com esse dom, ele aprimorou, enfim, e se tornou o grande jogador que é.
A carreira do Neymar, se a gente fizer aqui uma somatória, ela na maioria foi de sucesso. Foi uma carreira brilhante, menos na seleção brasileira, que é onde a gente depositou uma maior confiança. Nós brasileiros. Eu acho até que a própria imprensa estrangeira, os torcedores de futebol no mundo todo imaginavam o Neymar vestindo essa camisa e nos colocando num patamar superior, voltando, por exemplo, a levantar, a erguer como capitão da seleção a taça de campeão do mundo. Mas para mim ficou muito claro, Mohamed e Paulo, desde o começo praticamente, que o Neymar não tinha esse perfil, o perfil de um líder, o perfil de um jogador centrado e focado, como os exemplos que você disse. Messi e Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vai jogar até os 50 anos, se quiser. Óbvio, não vai jogar no bom nível que a gente vê, mas ele se mantém, né, com um preparo físico até razoável. Messi, um talentoso jogador, que atua numa função teoricamente mais fácil e que ele torna mais fácil pela capacidade, pela qualidade que tem, que é uma questão de armar a jogada no meio campo, colocar o atacante companheiro na cara do goleiro, enfim, bater as faltas que ele faz. Esses dois são exatamente os exemplos que a gente gostaria de observar. O Neymar, nitidamente, fez uma questão pessoal, ou nem fez uma escolha, uma escolha pessoal. O Neymar, acho que ele nunca imaginou isso. O Neymar, acho que nunca passou pela cabeça dele ou de quem estivesse próximo a ele, de tentar deixar alguma coisa. Ele simplesmente joga futebol, ganha o dinheiro dele, de forma honesta, óbvio, porque é aquilo que eu falei aqui no bloco anterior. O jogador não tem culpa de ganhar tanto. Culpa, teoricamente, tem quem paga, que inflaciona o mercado, enfim, que paga tudo isso. Eu imagino ainda o Neymar fazendo a última Copa do Mundo, a próxima, com a camisa da seleção brasileira, e jogando bem. Na verdade, é o que a gente quer, o que nós, torcedores brasileiros, gostaríamos de ver no Neymar. Mas eu não vou... Meu misto aí, Mohamed, Paulo, não é nem de decepção com frustração, porque eu nunca imaginei o Neymar fazendo esse papel. Eu nunca o vi. Eu nunca o coloquei no mesmo patamar de Cristiano Ronaldo e Messi, que são os maiores exemplos que a gente viu exatamente em relação ao legado, né? A deixar um ensinamento para quem possa vir depois ou para quem possa tê-lo como ídolo, não apenas jogando futebol. Agora, houve uma transformação no mundo do futebol, primeiro que adotou a tecnologia e para a narração, para a torcida, mudou um pouco a dinâmica, né? A arbitragem eletrônica. E segundo, que o futebol vem se tornando um jogo mais coletivo. Embora ainda tenha a individualidade tem que estar cada vez mais encaixada no jogo. Como é que você vê o crescimento da importância dos treinadores? Hoje a gente olha para o Palmeiras, a gente não vê um ídolo do Palmeiras, vê o Abel Ferreira. A gente olha até para o Manchester City, uma máquina, né? A gente não vê o De Bruyne ou o Haaland, vê o Guardiola, né? Como é que você viu essa transformação? E também, o VAR, o árbitro eletrônico, atrapalha na narração? Eu vou começar pelo fim. Eu faço algo, e eu comecei a fazer instintivamente, narrando o jogo na Rádio Bandeirantes, e eu adotei isso. Tem muita gente que... Por exemplo, eu estou narrando um jogo aqui na Vila do Santos, já aconteceu aqui na própria Vila. Sai o gol, o assistente levanta, marca impedimento. Eu não paro. Eu continuo narrando o gol. Gol, fulano David, agora que é a nova joia do Santos. David marcou o gol, parará, 20 do primeiro tempo, Santos 1-0, parará. E agora, como acontece em todo o gol, está havendo a checagem da arbitragem de vídeo. Porque eu, particularmente, imagino-me ouvindo. Se eu sou o torcedor, eu estou ouvindo o gol, opa, foi o gol do meu time. Que legal. Bom, agora está tendo a checagem. Aí eu vou me colocar na minha posição, narrador. Eu vou gritar de novo. Perdeu a graça. Sabe aquele? Perdeu a graça. O momento, para mim, eu não gosto. Tá? Sou eu não sou exemplo para ninguém em nada. Então eu vou gritar de novo. Eu não vejo graça. Para mim sabe, é café frio. Eu não vou tomar. Então eu faço isso. Na maioria das vezes, eu tenho até isso escrito. O que me motiva a continuar. Na maioria das vezes, o gol é confirmado. Não é que eu acerto, não é que eu estou vendo melhor que o assistente, que o bandeira, não é isso. Eu estou tendo uma visão, às vezes, pior do que a dele, porque ele está, além de ter a capacidade para isso, que a gente imagina que tenha, ele está numa posição melhor que a minha. Mas eu gosto de narrar, eu gosto fecho a jogada e digo que o gol está sendo analisado.
Isso ok? aconteceu quarta-feira na Vila? Era você narrando? Não. Na quarta-feira... Porque o David Washington teve um gol anulado na quarta-feira. Se eu estivesse fazendo, eu narraria. Eu achei até curioso porque eu comemorei o gol e meu filho do meu lado não, porque olhou para o bandeirinha na hora. Então, Pro auxiliar, né? Eu narraria o gol, para não perder aquele momento. E é óbvio, em havendo a anulação, a não a confirmação, é um fato jornalístico. Olha, foi visto que ele está com o pé à frente, o ombro à frente, a cabeça à frente. Você perguntou outra coisa que eu já esqueci, mas é coisa da idade, você vai chegar lá. A importância do treinador. A importância do treinador é muito grande agora, e acho que aumentou porque agora virou gestor. E o protagonismo deles está exacerbado. Mas exatamente, Mohamed, porque eles conseguem aparecer Depois que marcaram mais. aquela areazinha para eles na beira do campo, isso mudou ou não? Não, porque eles também saíam antes ali. A gente vai se lembrar aqui, mesmo sem marca, eles já ficavam ali, né? Alguns acomodados e ruins não se levantavam, que era para não se expor, né? Os caras ficavam sentadinhos debaixo ali da cobertura do banco de reservas. Mas o protagonismo de agora vem porque o técnico de futebol de agora não é só o cara que vai lá dar a tática ou fazer a jogada ensaiada. Ele tem que ser gestor até de comportamento. Você citou o Abel, que é o maior exemplo hoje do futebol brasileiro, e é o maior técnico do futebol brasileiro. O Dorival Júnior fez isso agora no Flamengo, que mandou ele embora. Quando o Dorival chegou no Flamengo, a coisa estava completamente de ponta cabeça. Ninguém ia discutir, gente, que o Flamengo tem um gigantesco e maravilhoso elenco, né? É impossível você não imaginar que aquele time não jogue bem. Só que o problema era o seguinte, você tem que saber administrar os egos. Então o que o Dorival fez? Quando ele chegou, o Diego Ribas estava lá. Ele conhecia o Diego, ele conhecia mais alguns jogadores. O Diego porque trabalhou com ele, o Gabigol porque trabalhou com ele. Ele chamou esses caras, vem cá, como é que é aqui? Vamos fazer a coisa direitinho. Então ele teve que ser gestor de comportamento, gestor de ambiente, também com a capacidade, se aliando à capacidade técnica de dirigir o time. Porque eu não é preciso só ser gestor, né? Não é um psicólogo tomando conta. Ele tem que ter conhecimento. O Abel faz as duas coisas. O Abel consegue fazer isso muito bem. Dentro de campo e fora de campo. Então, o papel do técnico, e a gente sabia, eu vou lembrar de Tele Santana, que fazia isso. Eu ouvi casos em que Rubens Minelli já fazia isso, nos anos 70, anos 80. É que hoje a visibilidade é maior e hoje o sistema mudou. Até o próprio comportamento do jogador de futebol hoje é diferente. E hoje tem a questão técnica, porque hoje é muito mais fácil construir um brucutu do que construir um grande jogador. Então o técnico tem que administrar isso também. É ter no seu time um talento, mas ter outros tantos que não têm talento e que tem que fazer o mesmo conjunto, jogar e conseguir resultados. Você falou o nome do Tele, eu sempre vou bater na tecla que para mim foi o maior técnico de futebol que o Brasil já teve. O Tele chegava a ponto de brigar com o jogador quando ele no primeiro contrato, e ele cansou de ver jogadores nascendo, comprou o carro ao invés de comprar uma casa para a mãe. Ele era esse tipo de técnico. Os jogadores o viam como um exemplo, né? Teve casos dele ameaçar jogador no São Paulo, vai lá e devolve esse carro. Se você voltar com ele amanhã, você não vai treinar. Devolve esse carro. Aconteceu isso, eu acho que com o Macedo, se não me engano, que até jogou no Santos. Dele ameaçar, aquele gigantesco carro importado, e o cara morava numa casinha de aluguel, ou o pai e a mãe estavam numa casinha de fundo, enfim, numa edícula. Né? É o que você falou, ele administrava isso. Agora, curioso, aí é mais uma questão de opinião, eu sei, mas... Porque é uma coisa que eu acho que ninguém conseguiu entender até hoje. O Dorival arrumou a casa, ganhou os jogadores, estava vencendo, e aí ele é demitido sem... Porque uma coisa é o Santos demitir técnico, quando está perdendo, corre risco de cair, mas naquele momento, vocês que são da imprensa, acabam conversando com as pessoas e tal, o que aconteceu ali realmente? Porque os jogadores, quando querem derrubar um técnico, derrubam. Isso não tem dúvida nenhuma, eles têm força para isso. Mas tem que ser aquele técnico que estabeleceu um grau de relação crítica com os jogadores. Mas o Dorival não tinha isso. Não é dele entrar em crise. O único momento na carreira do Dorival que eu vejo como um momento de crise foi aquele com o Neymar aqui no Santos. Mas foi uma coisa localizada. Era impossível aguentar a intromissão do pai do Neymar nos jogos. O que acontece na própria seleção brasileira. Sim, sim. Ele é um problema, mas por que você acha que no momento que o técnico arrumou a casa,
ganha título, ganha jogo, ganha os jogadores, a diretoria manda embora, trocando por uma aventura. A alegação da diretoria foi de que o time tinha caído de produção num segundo tempo, eu não vou me lembrar aqui de uma daquelas decisões que o Dorival ganhou. Não, o time caiu mal, jogou mal, o rendimento não foi bom, a gente ficou muito preocupado. Como se esses dirigentes do Flamengo tivessem o poder de vislumbrar, não, a gente vai manter ele aqui, mas se ele ficar, a gente vai perder o próximo jogo, a próxima decisão. Eles não tinham esse poder, né? Nem o de adivinhação, com toda certeza. Eles queriam trocar. E estavam arrumando um jeito. O Dorival tinha um contrato meio que tampão, né? Um contrato freelancer, era só terminar a temporada e sair. E aí o dirigente volta naquilo da responsabilidade fiscal. Não, manda embora, a gente vai pagando aos poucos aí, faz um carnezinho e manda embora, o dinheiro não é nosso. Né? Na casa dele a conta de luz está em dia, mas o clube não tem problema, pode ficar devendo. Aquilo foi ego para mim, Mohamed, aquilo foi ego, foi tipo, eu mando, eu não gostei, eu tenho o poder, eu tenho a caneta, eu não quero mais Dorival. Na próxima edição a gente fala do Luxemburgo, que é um case atual, o Luxemburgo. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo muito a participação brilhante aqui do Rogério Assis. Paulo, eu queria agradecer à Rádio Bandeirantes por permitir que o Rogério participe com a gente. A vantagem da gente estar na TV Cultura é que todas as outras emissoras cedem gentilmente os seus profissionais para participarem do programa, mas queria agradecer à Rádio Bandeirantes por ter cedido o Rogério. Eu que agradeço vocês pelo convite e eu volto. Isso não é aviso, é uma ameaça, hein? Então, na volta, a gente fala do Luxemburgo. Tá bom, pode ser. Vamos ver o que vai acontecer até lá com o Luxemburgo, a gente fala. Agradecendo também a participação do Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, no horário novo, de 1h30 da tarde, e um ótimo final de semana para você que você merece.